Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 3 de setembro de 2022. Vamos falar hoje das últimas atualizações da guerra na Ucrânia. Hoje que é o dia número 192, que mostra o fracasso do ditador russo Vladimir Putin, que esperava liquidar a fatura, ou seja, conquistar toda a Ucrânia, inclusive a capital da Ucrânia, em 3 dias e talvez no máximo 10. E já está no dia 192, eles recuaram do norte, recuaram do centro da Ucrânia e estão tendo muitas dificuldades no leste e no sul da Ucrânia. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Também inscrevam, façam seus comentários. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Mas quero pedir mais uma vez, por favor, inscrevam-se no canal. Com isso vocês estarão contribuindo para o fortalecimento do canal. Notícias que vocês veem aqui, vocês não veem em outro lugar. A integridade física da usina nuclear de Zaporizhia foi violada, diz o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica. Os inspetores que estiveram na usina constataram isso. São especialistas nucleares da ONU que deram sua avaliação da situação de segurança na usina de Zaporizhia, que está atualmente controlada pela Rússia. No entanto, os trabalhadores são os trabalhadores da usina, onde 9.000 trabalhadores estão não apenas dando seu expediente, mas fazendo todo esforço para manter a usina no ar, apesar dos estragos e das violações à integridade física da usina cometida pelas forças russas. Essa violação foi constatada e divulgada pelo chefe da AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Nuclear. Dando análise de segurança da maior usina, que é a maior usina da Europa, a usina de Zaporizhia, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, delineou na avaliação 7 pilares como um sistema de semáforo codificado por cores para julgar a situação. E Grossi, que liderava essa equipe, disse que essa usina foi, sem dúvida, violada. E como ela está sob o controle russo, que eles mesmos fizeram alguns ataques contra a usina, notadamente trouxeram problemas para a própria usina, colocando-a em perigo, inclusive desligando os seus reatores, onde poderiam ter o mesmo problema que ocorreu em Chernobyl há anos passados. Também existem combates ali na região de Zaporizhia. Zaporizhia é uma região grande, né? É uma região, é um oblast que eles chamam, no caso uma província, né? E a Ucrânia atingiu alvos ali na região, e agora na sexta-feira, contra posições russas, e a revelação do Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas que possibilitou o conhecimento disso, que eles inclusive na confirmação desses ataques da Ucrânia a alvos russos, eles destruíram 3 sistemas de artilharia dos russos, bem como um grande armazém com muitas munições também foram destruídos. Mas notem que tudo isso é fora da usina, é na região de Zaporizhia, mas, no entanto, não dentro da usina. As perdas russas na Ucrânia têm sido muito grandes. Até sexta-feira já são contabilizados 48.700 soldados russos mortos desde o início dessa segunda fase da invasão russa, que iniciou em 2014, e a segunda fase que iniciou agora no dia 24 de fevereiro. Eles foram mortos e também eles perderam muitos veículos blindados, ou seja, esse é um exército que eles perderam, a quantidade de quase 50 mil homens, né, e mais ou menos em torno de 30 mil feridos, ou seja, eles perderam, já deixaram fora de combate 80 mil homens, e também veículos blindados já perderam 4.366. Tem muitos países com exército forte que não tem esse número de veículos blindados, e a Rússia já perdeu tudo isso, né, além de outros equipamentos militares, tais como 205 helicópteros, 2.009 tanques de guerra, né, e 234 aeronaves, ou seja, dentro dessas aeronaves estão computados aviões de caça, aviões de transporte de tropas, etc., né? Ou seja, a perda, o prejuízo está em bilhões de dólares já para a Rússia nessa guerra.
E também aconteceu essa semana agora um enterro em massa em Bucha, que eu já notifiquei, lá onde os russos cometeram deliberadamente, a comando da quadrilha do Kremlin, assassinatos e estupros coletivos na cidade. Então, vítimas que não puderam ser identificadas e mortas pelas tropas russas assassinas na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev, elas foram enterradas e, na realidade, com grande pesar na cidade. Por que grande pesar na cidade? Porque não puderam ser identificadas e essas pessoas apenas receberam um número, né? E tem uma lista de todos os desses desaparecidos que estavam lá já mortos, né? E a imagem da cidade mostraram cadáveres com as mãos amarradas nas costas. Eu até mostrei isso para vocês, né? Que foram baleados a queima-roupa, né? Teve o caso de muitas meninas, moças e mulheres estupradas, e depois que elas foram estupradas, elas foram torturadas, antes disso inclusive, e elas foram também mortas depois do estupro com um tiro na cabeça. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreveu as evidências do que aconteceu em Bucha como um genocídio, e está certo ele. Outra notícia que é muito importante essa semana, e a Ucrânia está tendo sucesso, é na contraofensiva, que é um ataque importante na região sul, na região de Kherson. O objetivo final deles, da Ucrânia, é retomar Kherson. E, inclusive, analistas ocidentais que estão acompanhando, eles dizem que esperam que as forças ucranianas obtenham sucesso nessa que é uma ofensiva histórica que foi lançada essa semana contra o território controlado pela Rússia no sul da Ucrânia. Ele é controlado pela Rússia porque foi tomado pela Rússia depois do dia 24 de fevereiro. E aí, esses mesmos analistas descrevem a operação na região de Kherson, que eles estão acompanhando, que o Kherson fica a oeste do rio Dnipro, como sensivelmente ela é uma operação limitada, que por enquanto restringe aquela área, mas é um momento de ataque muito importante para a Ucrânia, onde já estamos aí praticamente há mais de 6 meses nessa defesa que a Ucrânia vem fazendo heroicamente e bravamente contra a invasão em larga escala e covardemente perpetrada pela Rússia. Falando na sexta-feira sobre o avanço disso, os ucranianos disseram que vai levar um certo tempo, porque eles não estão agindo como os russos agiram para tomar. Eles não destroem cidades e estão evitando para ter danos colaterais civis, né? E eles pretendem ter avanços gigantescos. Também esses expertos disseram que era importante considerar a missão lançada oficialmente, que começou na segunda-feira passada, sob um prisma de que poderia alcançar resultados razoavelmente, mas não só razoavelmente, mas muito bons. E os comandantes militares ucranianos estavam deliberadamente concentrando suas forças contra esses alvos no sul, com a retomada da cidade de Kherson, o que vislumbra um movimento maior para retomar Kherson e toda a região e empurrar os russos até a fronteira. E isso, na realidade, é um passo importante, cada vez mais que as forças ucranianas estão se saindo muito bem nos últimos tempos. As autoridades ocidentais também disseram que os sinais são bons nesse momento no movimento das tropas ucranianas. E também eles acreditam que a Rússia tem, na região ali de Kherson, né, no sul da Ucrânia, tem 20 mil soldados na área, já trazendo o que ela podia trazer para mobilizar, para reforçar suas fileiras, já pensando que os ucranianos fariam um contra-ataque ali. Agora eu quero destacar uma outra notícia também. A União Europeia decidiu suspender o acordo de facilitação de vistos com a Rússia, ou seja, o cidadão ia passear ou fazer turismo, qualquer coisa na União Europeia, e os russos tinham visto facilitado. E já está decidido, na quinta-feira próxima passada, houve como uma sanção ofensiva contra a invasão russa na Ucrânia. Eles tiraram essa facilitação e agora vai ser mais complicado os russos poderem ir para a União Europeia.
e inclusive a Rússia comentou, né, o Kremlin, através do Dmitry Peskov, que é o porta-voz do ditador Putin, que ele disse é uma decisão ridícula de uma série de disparates. Mas eles não podem esperar outra coisa, eles não podem ser tratados igualmente, porque eles são os invasores, os bandidos que ameaçam não só a Ucrânia, né, mas ameaçam a Europa, né. Inclusive, eu quero até reforçar essa ameaça que aquele troglodita do ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ele falou que ele ameaçou a segurança da Moldávia. Ele disse que se as tropas russas forem forçadas a sair da região da Transnistria é uma região onde os russos estão, e é uma pseudo-república lá também, como eles criaram na Ucrânia, Donbas e Donetsk e Luhansk, né? E lá eles têm 1.500 soldados, e ele disse que a Moldávia poderá ter consequências muito sérias, e isso significaria uma guerra com a Rússia, mas a Moldávia não quer que as tropas russas fiquem lá e quer que eles saiam. Veja que coisa, essa talvez possa ser uma outra frente que a Rússia vai abrir na guerra com a Moldávia, mas aí acho que a coisa mais complicada, que a Europa não vai ficar tão quietinha assim. Notícia muito importante é que da morte do ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Ele foi muito conhecido, né, no mundo inteiro, ele que acabou com a Guerra Fria e sem derramamento de sangue, e ele que deixou que o muro de Berlim fosse derrubado. Ele não mandou ninguém atirar quando os alemães do lado oriental começaram a passar para o lado ocidental, e quando o muro foi posto a pique, ou seja, foi posto abaixo. E ele, no entanto, foi durante o período dele que a dissolução da União Soviética foi pacificamente desfeita, e foi, graças a Deus, pacificamente. Ele não fez nenhuma reação, ele tinha uma veia mais de negociação e um caráter mais democrático, né? E sem dúvida ele que possibilitou a abertura do regime ditatorial soviético, dando transparência a esse regime. As liberdades foram trazidas por Gorbachev. Todo mundo esqueceu uma coisa do Gorbachev, que é aí que eu acho, ele não que ele seja um homem perfeito, ele acho que tinha muitos defeitos até como comunista, mas ele que deu a liberdade à Igreja Ortodoxa Russa, né? Afinal, quem é? Ele que deu, né? A igreja era proibida, qualquer religião era proibida, né? A partir de Gorbachev, a Igreja Ortodoxa Russa passou a funcionar. A liberdade de imprensa, né? A primeira lei da mídia que trouxe a liberdade de imprensa, porque ela era proibida no regime soviético, ele deu liberdade para a imprensa, que agora o ditador Vladimir Putin está tolhendo a imprensa, tudo lá é do Estado. Quem fala mal vai preso, né? Da imprensa, não pode falar mal contra o governo. A propriedade privada que existe na Rússia hoje, foi ele também o responsável que deixou que ela exista, autorizou, decretou que a propriedade privada era um direito das pessoas, tanto a propriedade rural como a propriedade nas cidades, né? E ele foi enterrado hoje, com a presença da filha dele, Irina, e o ex-presidente Dmitry Medvedev, que foi também primeiro-ministro, ele esteve presente para prestar as últimas honras ao Gorbachev, mas Vladimir Putin esnobou o funeral, não foi. Disse que tinha problemas mais importantes por causa da guerra na Ucrânia a tratar, foi a desculpa que ele deu. Então não estava, e esse último líder, de fato, que foi considerado ele um líder pelos o que ele fez de bem para o mundo e possibilitou que não houvesse uma grande guerra entre a União Soviética e o Ocidente, ele foi enterrado hoje, ele morreu na terça-feira passada. E houve, inclusive, no começo, porque o Putin não gostava dele, ele culpava que quem destruiu a União Soviética, ele falava assim, né, que foi desmembrada porque a Ucrânia está fora e tal, é culpa dele. E inclusive ele fez um comentário antes de morrer na semana passada, uma semana anterior, que ele estava muito consternado na direção que o Putin levou o belicismo,
que o Putin belicista levou a Rússia à guerra. Isso deixava ele consternado, ele achava que não precisava isso, que todos deveriam viver em paz. Ele foi enterrado hoje no cemitério do Novodevishchu, em Moscou, ao lado da esposa dele. Após os funerais, ele teve direito a uma guarda de honra, né? No começo a Rússia não sabia se ia dar, mas como foi o chefe de Estado, secretário-geral do Partido Comunista no tempo da União Soviética, ele teve elementos de funeral de Estado e que foi permitido a ele. Acho que ele fez esses bens que muita gente esquece, muita gente que defende o Putin o ataca também, mas eu espero que, por tudo isso que ele fez, ele merece aí o descanso eterno junto ao Pai, e que Deus abençoe e tenha sua alma. Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal novamente, é muito importante para fortalecer o canal. As notícias que vocês viram aqui, vocês não veem com o mesmo detalhe e análise que em outros canais. Quero pedir a vocês também que compartilhem com suas redes sociais, façam seu comentário embaixo e caprichem no gostei, tá? Deem aquele like gostoso, aquele positivo que tem ali, que é muito importante para também o crescimento do canal. Deus abençoe a todos, paz e bem.